Olá e sejam muito bem-vindos a um vídeo com os mais recentes lançamentos da editora Asa. Neste vídeo eu vou-vos mostrar o volume 3 do mangá Kagaster e também o volume 3 do manhwa Stray Dog. Como habitual, em baixo na descrição deste vídeo vocês vão encontrar links para comprarem estas duas obras com desconto e não se esqueçam de nos ajudar, dar aquele like do vídeo, se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, sobre mangá, sobre videojogos. Vocês já sabem como é que isto vai funcionar e eu vou aproximar a câmera e vamos examinar aqui com mais detalhe cada um destes volumes. Aqui estão eles então, o volume 3 de Kagaster e o volume 3 aqui do Stray Dog. Vamos começar aqui pelo Kagaster. Como vocês podem ver, mantém a mesma onda dos volumes anteriores. Uma capa muito simples, com um personagem a ser destacado. A parte traz exatamente o mesmo, uma sinopse e uma pequena ilustração. Eles mantiveram exatamente o mesmo que eu já tinha dito no vídeo anterior, que suspeitava que era o que eles iam acabar por fazer, ou seja, aqui na lombada a cor muda consoante a cor aqui do Kagaster na capa principal, conforme vai mudando aqui a cor do Kagaster, aqui na lombada também isso é refletido. O que eu já não simpatizei tanto, e vocês podem ver aqui, elogiei isto é uma excelente ideia, codificar por cores, aqui neste caso Shonen, a Yasa associa a cor verde, muito fixe. O que eu acho que ficava melhor, pelo menos quando nós olhávamos para uma estante e vermos tudo com uma maior consistência, é a mesma tonalidade de verdes. Como vocês podem ver, são três verdes de três tonalidades diferentes. Acho que se isto fosse homogéneo, acabava por ser mais agradável. Em baixo também registamos isso. Aqui em cima é mais visível essa tonalidade diferente. Fica aqui a dica, ok, primeiro aqui o regresso da Yasa à publicação de mangá, mas se calhar se isto fosse homogéneo era melhor. Pelo menos esteticamente ficava mais interessante e eu gostava mais de ver isso. Aqui o Kagaster, que o volume 2 termina aqui numa espécie de uma apoteose chocante com o nosso protagonista, e dá para ver isto aqui, um bocado chocado com o que ele descobriu e o que é que aconteceu no final do volume 2. O Kagaster, que vai aqui num crescendo, é aquele mangá que vocês vão lendo e lentamente vai capturando o vosso interesse e vocês vão ficando cada vez mais envolvidos na história do Kagaster. Por isso é um mangá que eu estou a gostar de ler. O que é que nós podemos ler aqui na sinopse deste volume? Assim, apesar das decisões tomadas por Kwasin, Ligi recusa-se a frequentar uma escola em E1. Quanto a Adi, dispensado do exército por não ter abatido um doente com Kagaster, ele sabe que estão em curso estranhos movimentos de tropas e que um estranho incidente terá ocorrido na região de onde Ili é originária. Vai ter de contactar Kido para tirar este assunto a limpo. Continua aqui a história do mistério de Kagaster. À medida que o acompanhamos, vamos conhecendo alguns personagens. Na parte final temos, onde é que está? Aqui o design de personagens fica sempre muito fixe, uma pequena apresentação e design dos personagens, da cara, aqui do Lázaro, os personagens principais, muito fixe. É sempre interessante quando as editoras optam por incluir isto no volume. Já relativamente aqui ao nosso Stray Dog, não vos vou mentir, está a ser uma grande desilusão e este terceiro volume piora ainda um bocadito as coisas. Definitivamente, para mim, estará a ser o pior lançamento em Portugal em 2022. Dá para ver que a autora é um bocado limitada em termos de desenho e em termos de história ainda pior. Como vocês podem ver aqui, as capas são muito bonitas. Aliás, a arte de Stray Dog é muito bonita. É daqueles livros que vocês pegam, olham para a arte sem grande atenção e pensam, ok, isto promete ser, isto é de alguém talentoso, parece ser uma grande obra, mas depois começam a abrir as páginas, a ler e por aí fora e percebem-se que isto é extremamente clichê, desinteressante até. Definitivamente não é propriamente uma obra que seja muito do meu gosto. Como vocês podem ver, eles mantêm aqui exatamente o mesmo código de cores, só para vocês verem. Aqui focar aqui a lombada. Aqui o mangá seinen para um jovem adulto utilizam este castanho.
Fica muito fixe. E pelas lombadas, vocês podem-se aperceber que este volume 3 é muito maior que os outros. Aliás, se vocês compararem com o volume 3 de Cagaster, dá para terem a percepção do tamanho do volume 3, que tem basicamente o dobro das páginas, praticamente o dobro das páginas do volume 3 de Cagaster, pelo mesmo preço. E isto acaba por mostrar o poder que estas grandes editoras, que entram agora no mundo do mangá em Portugal, acabam por ter. Há pessoal que ainda vai naquela de que a Devir, por exemplo, é uma grande editora. Nem por isso. Os grandes jogadores estão a chegar agora ao mundo do mangá em Portugal e como grandes jogadores falo de Gradivas, de Asa, de Editorial Presença, pessoal já que publica muitos, mas mesmo muitos livros por ano e mostra, por exemplo, neste exemplo, que não tiveram qualquer problema em publicar um volume mangá de 400 páginas, mais 200 páginas, por exemplo, o Cagaster, pelo mesmo preço. A editora, pura e simplesmente, em vez de tornar o volume mangá mais caro para compensar isso, não, decide absorver o prejuízo de publicar um mangá com mais páginas e pelo mesmo preço, estes dois mangás custam o mesmo, um com o dobro das páginas do outro, a editora absorve o prejuízo, o menor custo, opta por ter menor custo, menor rendimento, menor lucro com a publicação do volume, absorve aqui um bocadinho o custo de produção e consegue, sem mexer no preço, publicar um livro basicamente com o dobro das páginas coloridas. E ainda para mais este Stray Dog, como vocês podem ver, utiliza muita tinta, porque é um mangá que utiliza muitas páginas de fundo negro, como vocês podem ver aqui, que a autora não utiliza muito adequadamente. Como vocês podem ver aqui, o texto é dificílimo de ler. Opta na mesma para dar aquele estilo em inglês, colocar aqui o chapter e por aí fora. Mas também, e lá está, eu acho que esse o estilo define muito bem este mangá. É um mangá com muito estilo, mas com pouquíssima substância. Para além de ter personagens que se parecem todos os mesmos, vocês podem contar pelas mãos dos dedos o número de vezes que aparece um personagem de corpo inteiro. Basicamente é imagens do tronco para cima, cabeças flutuantes e por aí fora. É muito frustrante. A história é a típica história da Bela e do Monstro, se vocês quiserem. O mais clichê que há, como vocês podem ver, é uma artista muito limitada. Que, tal como vos disse, já disse muitas vezes aqui esta teoria, é típica artista do DeviantArt. Alguém que faz muitas commissions, alguém que faz muito fanservice, dá perfeitamente para ver isto aqui, explorar aqui o relacionamento entre personagens e por aí fora. Mas como vocês podem ver, isto é uma história que é contada basicamente só com retratos dos personagens. As sequências de ação, que se calhar que estão aqui mais para o fim, ela continua a ter esta limitação que, em termos de sequências de ação, dá muitos saltos, ou seja, é muito difícil fazer uma grande continuidade da história, porque tão depressa está alguém num quadrado a apontar uma arma, como no quadrado seguinte já está o personagem no chão. Ninguém deixa muito para a imaginação do leitor o que é que aconteceu. Por isso, é definitivamente, em termos de execução, dos piores mangá, não tenho a mínima dúvida, a ser lançados aqui. Isto é uma ânfora. A serem lançados aqui em Portugal. É daquelas coisas que vocês folheiam e tipo, este mangá tem muito estilo, isto é capaz de ser espetacular. Depois começam a ler e dizendo, ok, está bem, é isso. Vou-vos ler aqui a sinopse do Manfra. Capturados pelo Bird, Toro e Yaki são separados. Incapaz de se controlar, o Lycan passa a ser considerado como uma ameaça a eliminar. Se quiser ter alguma hipótese de salvar o demónio da execução que o espera, Aki vai ter de assumir o seu papel de mestre e ajudar a besta a retomar a forma humana. Mas será isso ainda possível? Como vocês podem ver, isto é aquela típica sinopse daquele personagem que perde o próprio controle, mas depois a sua mestre, interesse amoroso, qualquer coisa assim do género, vai conseguir fazê-lo regressar à sua forma humana e por aí fora. É aquela história um bocado clichê e, como vos digo, se a coisa fosse explorada de outra maneira,
era capaz de ter melhor. Isto é uma autora que tem margem para progredir, mas Stray Dog não é assim... Pá, é um bocado desiludido. É pior do que eu estava à espera, pessoal. Digam aí nos comentários, estão a acompanhar algum destes mangás, estou a planear comprar, nem por isso. Não se esqueçam de ajudar, like no vídeo, se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço, até à próxima.